Vamos chamar a Juliana Dalpiva. A matéria dela é a nossa manchete principal aqui no UOL. PF investiga se a BIM produziu dossiês sobre adversários de Bolsonaro. A reportagem trata justamente sobre essas investigações da Polícia Federal a respeito do uso de um software de espionagem e que poderia ter sido utilizado, que pode ter sido utilizado para a produção de dossiês sobre adversários, de adversários políticos de Bolsonaro. A Juliana já está conosco ao vivo. Olá, Ju. Boa tarde para você. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales, Madeleine. Todo mundo está acompanhando a gente aqui no UOL News. Conta essa história pra gente. A polícia está investigando se eles utilizaram, vocês inclusive tiveram acesso a um desses documentos, né? Alguns desses documentos, né, Ju? Fabiola, até para a gente deixar tudo muito claro aqui para nossa audiência, tem duas partes, tá? Tem a investigação da Polícia Federal, que já vem aí, teve a Operação Última Bilha nas últimas semanas, que está apurando o software, uso, né, da ferramenta First Mile da Cognite, para monitorar jornalistas, adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro, enfim, todo mundo que o Bolsonaro quis, acho que monitorar, né? E o uso ilegal dessa ferramenta, né, pela Agência Brasileira de Inteligência, pela ABIN, de 2019 até 2021. Dentro desse inquérito, dessa investigação, a Polícia Federal está tentando saber se, a partir destes dados, combinados a outras ferramentas que também permitem ter outras informações, porque essa ferramenta permitia que, a partir do seu sinal do celular, se soubesse o trajeto da pessoa, né? Monitorasse onde ela anda. Essa informação combinada a outras informações obtidas por outras ferramentas para saber tudo sobre, sei lá, as informações mais diferentes, né? Assim, dependendo do que se queria saber sobre determinada pessoa, se tudo isso virou um dossiê sobre alvos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso é o que a Polícia Federal está tentando saber, se esses relatórios eram produzidos. O que é a minha apuração e do Eduardo Militão? A gente, por conta própria, porque a gente também faz jornalismo investigativo aqui, né? Foi tentar saber exatamente o que está fazendo né, ali dentro, o que aconteceu dentro da agência, se esse monitoramento se estendia para outras coisas. E aí, o que a gente descobriu? Né? Eu conversei com dois agentes que pediram anonimato e que contaram que sim, foram produzidos relatórios sobre adversários políticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas estes relatórios que eu tive acesso não tinham o uso do First Mile, tinham o uso de outras ferramentas. Eu vi dois desses documentos. São de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, são de partidos de esquerda. Enfim, sobre um político do PT, outro sobre um do PSDB, um é ministro no atual governo. Só que a questão é que, como tudo isso era feito de maneira ilegal, então esse documento é sem timbre, esse documento é feito de maneira proposital, que porque ele foi feito ilegalmente, então quem produziu sabia que não podia estar fazendo isso, mas essas fontes contam o quê? Contam que isso era produzido no meio de outros documentos legais, que aí eram pedidos pela Casa Civil, no período do governo Jair Bolsonaro. E aí, esses documentos tinham informações, assim, dados pessoais, monitoravam os processos que essas pessoas estavam respondendo, monitoravam doações de campanha, nestes documentos que eu vi. Agora, a informação que a gente tem é que isso justamente era combinado com outras coisas. Mas todas essas informações, em termos de inteligência, que é uma coisa básica para esse mundo, elas são compartimentadas. Então, essas fontes que a gente teve acesso tinham acesso a esses relatórios mais específicos que eu estou comentando aqui. Como isso andava dentro da agência para ser combinado com outras ferramentas, com mais inteligência, com mais monitoramento, e isso
é o que é preciso saber. E, de alguma maneira, a gente, nessa investigação, acaba indo em direção ao que a Polícia Federal está apurando, justamente a produção de relatórios sobre adversários, para saber o que essas pessoas faziam, o que eles queriam com esses relatórios, também é uma pergunta que o inquérito vai ter que responder de alguma maneira. Mas, pelo que a gente vê, tudo isso faz parte desse plano, né, para tentar monitorar todos os espaços do Estado, pensando em como eles iriam se manter no poder, né, como Jair Bolsonaro iria tentar dar um golpe de Estado no Brasil. Isso faz parte da linha de investigação da própria Polícia Federal de alguma maneira também.